A Madeira tem efetivamente condições especiais para ser uma zona prioritária do turismo, mas torna-se necessário que a orientação para resolver o mesmo problema do turismo saia da perspectiva em que tem sido sempre encarado: o turismo pelo turismo. Vivem do turismo umas largas centenas de madeirenses. Estão interessados no turismo aqueles que já têm muitos interesses. É curioso verificar-se que as unidades hoteleiras, que antes poderiam só ser de meia dúzia de estrangeiros, hoje estão na mão dos capitalistas, digamos assim, madeirenses, e aquelas pessoas que têm bens quase que os têm empenhado todos em realizações turísticas. É curioso ainda verificar-se que individualidades de profissões liberais, como médicos, advogados e outras profissões, têm empenhado em realizações turísticas os seus próprios proventos. Isto é importante ter em conta, até para uma análise de quem está interessado em continuar a defender o domínio na Madeira de uma certa camada de burguesia sobre as classes exploradas. O senhor quer falar-nos do seu trabalho. O senhor tem uma rede, não é? Uma rede, os turistas deitam-se ali na rede e depois vão dar uma volta. E anda-se de roda. O senhor trabalha nisso há muito tempo já? Há 21 anos. Mas isso tem um patrão? O patrão é o dono da rede. Cada turista, quanto é que paga? Mais ou menos. Não há preço, não. Ah, não? Então isso não é pago? Não se põe preço. Então é o que ele quiser dar? Normalmente quanto é que dão? Dá qualquer coisa, para a gente tomar uma bebida ou... Mas esse é o trabalho do senhor, sempre foi assim, não é? Sim, mas ter essa rede, É o que calhar. se houver sorte ganha-se dinheiro, se não houver sorte não se Se ganha eles nada. fizerem as coisas, podem Então, mas descontar. o senhor, quando os turistas dão algum dinheiro, também ainda tem que dar algum dinheiro ao patrão? Ou dono da rede, sim. Quanto é que dá normalmente? Um goleiro de 100 dá 70. Ah, é? Se ganhar 100 dá 20 ao patrão? 100 dá 70 ao patrão. Então, e, por exemplo, se o senhor tiver um desastre qualquer e ficar sem poder trabalhar, como é que faz? Fica sem emprego, não é? Tem emprego, não há, como é que se chama, não há caixa, não há nada. Não tem nada? Não. É sindicato, não é nada. Nada. Mas isso é uma vida muito difícil, não é? Os trabalhadores nunca tentaram resolver isso, quer dizer, de maneira a terem um ordenado fixo, a ganharem algum... Lá deles, na festa sempre dão qualquer coisa à gente. Na festa sempre dão qualquer coisa à gente. O dono da rede, os patrões. Os patrões dão qualquer coisa, é? Eles não trabalham, só têm a rede, Quando ali deles. podem os senhores a trabalhar e ganham uma parte daquilo que os senhores fazem, não é? A rede devia ser da gente. Então, o que é que não é? Mas meter o coisa é deles. E que idade é que o senhor tem? 67 anos. Não há dúvida nenhuma que o turismo, quer pela sua importância direta, quer pela importância indireta que poderá ter, poderá vir a ser estruturado de maneira a criar benefícios, a distribuir benefícios pela população em geral. Até se pode dizer, a título de exemplo, que os hoteleiros da Madeira já quiseram criar um armazém alfandegado onde importassem os bens de consumo para dar aos turistas sem pagar impostos. Ora, realmente, isto é um absurdo. Eu julgo que a ideia deve ter sido abandonada, até porque esta ideia é de antes do 25 de Abril, mas exatamente para dar um exemplo que as pessoas não estavam interessadas em de modo nenhum ligar o turismo a outras atividades, portanto, fazendo a promoção de outros setores. Portanto, maiormente na agricultura, pois os hoteleiros hoje importam, foram para a solução mais fácil, isto é, criaram-se unidades de importação que importam os produtos para fornecer à hotelaria. Ora, se em vez disto se fizerem uma central única ou várias centrais que forneçam à hotelaria os produtos que ela carece, podendo vender, portanto, em condições vantajosas para o agricultor. Podíamos talvez pegar em duas questões. Por um lado, a construção civil, que se liga ao turismo, por outro lado,
as cooperativas que estão a ser criadas com algum entusiasmo? Houve realmente um empolamento da construção civil, com gente a trabalhar na construção civil, digamos, profundamente desequilibrada em relação aos outros setores da atividade. Claro, portanto, depois do 25 de Abril deixou de haver investimentos nas unidades hoteleiras e, portanto, logicamente surgiu o desemprego na construção civil, portanto, toda a crise da construção civil e, claro, com os seus efeitos multiplicadores nos outros setores da economia. Portanto, digamos, a crise do setor da construção civil na Madeira é um caso específico, aliás, deve ser semelhante ao do Algarve, porque estava profundamente ligado à parte de construção hoteleira e não propriamente da habitação, como era o caso de Lisboa. Já está aqui há quanto tempo este banco? Foi aqui construído? 20 e tal anos. São as pessoas que construíram o terreno da Câmara, não é? O terreno da Câmara. E as casas foram as pessoas que fizeram. Pois. Mais ou menos quantas pessoas moram aqui? 45 pessoas. Pessoas? Casais. Casais, mas cada casal tem muitos filhos. Temos muitos filhos. Tem 400 e tal pessoas. Eu já moro aqui há 18 anos. Vai fazer para janeiro. E quem vem para aqui já vem com as condições, que as casas eram para escangalhar e que saía para casas novas. Que vou esperando dia para dia e nunca tive casa nova. Moro sempre numa barraca, dentro da Ribeira é a mesma. E a minha, principalmente, a beira é mesmo da Ribeira. A água, quando vem, parece que as pedras estão-me a trabalhar debaixo da cama, ou também, como se diz, debaixo da minha cabeça. Tem ocasiões que até sinto, parece as pancadas debaixo do travesseiro, que as pedras a trabalhar na Ribeira. Eu vou sempre vivendo de esperança, e que alcance. Nunca pude melhorar a minha vida de ir para outra casa a morar, porque é tal coisa. Eu fui ganhar a 11 esquetes cada dia. Tirava 12 tostões para descontos, ficava-me 9.800 ao princípio. Depois passei para 14, depois passei para 16, depois passei para 18, depois passei para 21, depois passei para 23 e que 23 nunca mais me deram nem um tostão, até que eu adoeci. Quando veio a tragédia da Ribeira, andei, procurei em tanta banda, a ver se encontrava um quartinho para onde fosse morar, fugiste deste tormento. Ai, dia para dia vinha um senhor, daqueles que mandavam mais do que eu, que até o senhor presidente veio tantas meninas, veio os jornalistas, veio sem comissões, tanta gente, e os senhores presidentes da Câmara, e os senhores engenheiros, e isso. Um dizia uma maneira, outro dizia outra, que ia arranjar casa. Foi uma grande desgraça que veio, que morreu gente, e que fugimos, andámos aí fugidos, mais que fosse bicho, se pode dizer. Nesse dia ia para o hospital. É verdade. Muito doente. E Tivemos depois... que jurar a chuva. Por acaso de uma senhora a lá, tivemos que fugir todas. Levámos as nossas coisas. Apanhei doença desse daí. E a água em cima das pessoas. Saía a minha filha em camisa da noite para a rua, descalça, como estava na cama. Mas as senhoras agora não vão fazer pressão, insistir junto da Comissão para que resolva isto? Eu tenho ido tantas vezes a manifestações Agora, todas, se a farto de me gente bretear. queria Vai às manifestações, é? Pois, tenho ido a quase todas. E vou sempre me fartando de bretear, que precisava que melhorassem a vida. Um diz uma maneira, outro diz outra, e que nunca melhorou a vida mesmo. As pessoas ainda não fizeram aí ocupações de casas que estejam assim? Nada. Só a gente a nossa questão, exprime-se a nossa vida ao mais que se pode exprimir, e que de tempos a tempos melhora-se melhoramentos para não se demorar à chuva e eu desdará. Durante muito tempo pensou-se apenas em construir para o turismo e o problema da habitação social está em aberto, está por resolver. Basta dar uma breve volta pelas zonas suburbanas, pelos arredores da cidade, encontramos ainda bairros de lata, ilhas, e que são um escárnio para esta própria população e que são um cartão de visita nada indicado para uma zona que se diz prioritária em turismo. Tenho 6 filhos, tenho meu pai em Travadém, às 7, meu marido 9 e a 10. Portanto, muito. Sabe como é que o meu marido ganha? 65 patacas por ovo. Veja, para dar de comer tanto filhinho, como é que a gente podemos viver? É só que a gente precisamos, é que o custo de vida abaixasse uma coisinha para a gente poder viver. Olha, do 25 de Abril para cá, a minha casa de trabalho nunca mais deu um ponto de trabalho que fosse. E eu tinha sempre trabalhinho que me abordou. E agora não tem. Mas então porquê? Não sei. Não te posso explicar porquê. Fechou lá, não fechou lá. Nada de trabalho para a rede.
tenho. A maior parte das pessoas aqui, então, as mulheres bordam, é? E Umas- os maridos trabalham assim no campo, não é? São umas estão a trabalhar, os maridos trabalham fora, algumas trabalham fora, outras na vida de casa. Isto é assim. Também trabalhei fora. Também trabalhei 14 anos na casa de Bordotes. Também fui trabalhar no Licoque. Trabalhei 8 anos na casa do Licoque, em Mor. E as crianças aqui têm a escola perto, é? As minhas filhas vão para o salão, a escola do salão. Isso é longe? A distância é pouco. Mais ou menos um quarto de hora. Vêm cá médicos, quando é Médicos, preciso. senhora, médicos, só a gente vamos à caixa. A caixa é no Funchal. Quem tem caixa, claro. tem Quem caixa, não tem caixa quem vai não ao custo para sempre. Quem é que não tem caixa aqui? Muita gente, as pessoas que não têm. As pessoas que não têm um emprego, não é? Não têm isto. Não são todos. São todos que têm Não é caixa. parte em casa. Olha, eu tenho 14 anos, as crianças vêm sem médico Pior na agora caixa. que não há trabalho. Mas acabou-se os 14 anos, já não têm caixa. Já não andam na escola, já têm na vez sem caixa, já se for, mete de fora. Então, e as crianças depois, quando crescem, o que é que podem fazer? Vão trabalhar para o campo? O que é há mais possibilidade de fazer? Não estando aí, coitadinhos. A senhora Eu está a falar tenho de um com 14 anos que andou na escola, fui internadinho com a idade de 7 meses, mas nunca deu nada para a escola. Ele já tem 14 anos e nunca passou da primeira. E o trabalho dele era obra de Vemes. Acabou a obra de Vemes, anda um gosto aí sem fazer nada. E um pequeno alto, um pequeno grande. Para a solução destes problemas sociais, creio que em muito terá de contar a tal dinamização da população. A população, se for desperta com uma consciência dos problemas em que está envolvida, ela própria, como há exemplos que estão a despontar, casos de Camberlouros, casos de Mexique e outras vilas, a população por si mesma é capaz de congregar-se, de reunir-se e dar seguimento a iniciativas que possam ser solução de muitos dos problemas que há afligem. Um dos indicadores que melhor traduzem as condições socioeconómicas de uma região é a mortalidade infantil. Adiantando que a taxa média neste domínio foi, na Madeira, em 1970, de 74,7 por mil, ficamos assim alertados para as precárias condições de alimentação, habitação, assistência médica e educação que caracterizam a vida dos madeirenses. Registra a propósito que atinge taxas elevadas a média de partos ocorridos sem assistência médica. Assim, em 1970, o exemplo mais grave localiza-se em Porto Muniz, onde 97,9% dos partos não contou com apoio clínico. Esta questão leva-nos a uma mais clara caracterização da assistência médica de que dispõe a Madeira. Em duas palavras se pode dizer que é má. Referindo ainda a números de 1970, temos que na Madeira havia 105 médicos, o que dá cerca de 2.500 habitantes por cada clínico. Estando a maior parte deles concentrada no Funchal, pode dizer-se que há zonas rurais que contam com 1 ou 2 médicos apenas. Ainda no âmbito do equipamento social e quanto ao ensino, a Madeira debate-se com 3 questões fundamentais. Rede escolar deficiente, falta de professores habilitados e inexistência de centros universitários. Esta situação apenas permite a meia dúzia de filhos da burguesia local o acesso à instrução superior, obtida fora da Madeira. Se a este breve panorama acrescentarmos a deficiente rede de transportes e comunicações, as péssimas condições de habitação oferecida a milhares de madeirenses e o baixo salário a que os trabalhadores se podem habilitar, encontraremos as razões da acentuada imigração que tem marcado a Ilha da Madeira. Sublinhe-se a propósito que o desemprego ultrapassa o número dos 5.000 e que, retornados das ex-colónias, continuam a regressar ao arquipélago. Depois do 25 de Abril, o povo despertou para as organizações populares de base, pretendendo resolver ou pelo menos atenuar os problemas graves com que se debate, através de comissões de moradores, jardins de infância e cooperativas, estas sobretudo no meio rural. Pois hoje aparece com certo entusiasmo a criação de várias cooperativas em várias aldeias e eu julgo que até essas cooperativas têm um papel importante a desempenhar, digamos, numa reforma agrária que se terá de fazer, que evidentemente terá de ser uma reforma agrária específica devido aos condicionalismos especiais. Essas cooperativas surgirão, portanto, como
como cooperativas de comercialização dos produtos da terra, portanto, evitando todo o circuito de intermediários parasitas. Portanto, julga-se que, julgo eu que deviam ser implantadas, portanto, uma cooperativa por aldeia, ou mais, mas portanto, basicamente isto, depois coordenadas por uma união de cooperativas, e essa união de cooperativas é que forneceria, digamos, quer ao mercado local, portanto, para o abastecimento público, quer servindo de central de abastecimento às unidades hoteleiras. Portanto, depois, em fases mais avançadas, julgo eu que será, pois, naturalmente, de ir para as cooperativas de produção. Neste momento, julgo estas cooperativas são fundamentalmente de comercialização dos produtos da terra e encontrar, portanto, de fornecimento à agricultura, de adubos, pesticidas, etc. As cooperativas agrícolas são difíceis de começar a penetrar, sobretudo cooperativas de produção, são bastante difíceis de se começar a implantar. Basta dizer que 90% das propriedades têm menos de 1 hectare. Vejam, digamos, dos alentejanos, compara-se com o Alentejo. Mas razões políticas também contribuem para essa dificuldade, por outro lado. Exatamente, razões políticas e naturalmente depois há um grande apego à terra e naturalmente todas as condições políticas do obscurantismo que se tem vivido. Depois do 25 de Abril, o povo de Castelães, dos 5 bairros desta freguesia, no Estreito, Concelho de Câmara de Lobos, organizou-se e chegou à conclusão que, construindo uma cooperativa de consumo, trariam vantagens com isso. Acontece que algumas pessoas aqui também da freguesia, que moram conjuntamente com o povo aqui, por certo manipuladas e não conhecendo de facto os seus interesses, destruíram a cooperativa. Como é que nasceu a ideia da cooperativa e como é que depois os senhores interpretam o facto de haver algumas pessoas que decidiram pegar fogo aqui à cooperativa? Pensamos que a vida do trabalhador, do classe operária, do gajo que trabalha para viver e da classe pobre, pensamos neste estado aqui porque a gente temos aqui uma camada de exploradores, uma camada de fascismo, como veio aí o 25 de Abril, que ele disse que era fascismo que havia antigamente e como é veio, eles ficaram a falar nisso e que estava aqui a explorar a gente. Se a gente temos a comprar massa nas vendas a 13 mil e tal, ou a 13.200, ou a 13.500, não sei, ou a 13.008, ou a 14, a gente aqui estava-se a comprar a menos um escudo em quilho, a menos 2, 3 tostões em quilho. O sabão a gente estava a comprar a 18 escudos na venda, a gente aqui comprava-se a 17,7. Arroz, através tudo pelo mais barato, através se a gente comprava na venda a 10 escudos, a gente podia comprar aqui a 9, se podia-se comprar na venda a 14, aqui podia-se comprar a 13. Açúcar, se a gente compra na venda a 22,5, aqui comprava-se, sendo para atacar, comprava-se a 20 escudos, ao coelho. Portanto, o povo ia abastecer-se ao Funchal, aos armazéns, comprava-se e, portanto, poupava o lucro que as mercearias e o pequeno comércio daqui tiravam, não é? E havia aqui todos os produtos assim de consumo, de alimentação, mesmo alimentação, guanas, adubos, tudo o que fosse preciso tem essa aqui. Como é que o povo se lembrou de fazer a cooperativa? Fomos abrindo os olhos daqui, abrindo os olhos daqui, fomos dando aí um vir para que o povo ficasse melhor, para não se ver aí sempre no meio da exploração. Porque a gente é triste, a gente trabalhar ondoia e chegar à noite dia 2 de perca, não é? Qualquer um freguês que quisesse entrar, dava uma joia de 100 escudos, porque este nem tem pé nem tem cabeça, está compreendendo? Porque isto foi começado pelo povo e será acabado pelo povo, estes atos. E com a ajuda do Estado também, que o Estado também dava um auxílio a este de, acho que de 100 contos, emprestava 100 contos, 100 prazos, 100 juros, acho que há 100. Por quantos anos? Depois tinha que ser para quantos anos? Depois então isso ainda não se tinha avigorado isso. Ainda estava, já se tinha mandado a carta para fora para fazer a escritura ao Estado. Para fora, agora estava no governo, mas ainda não tinha mandado a resposta. E nós firmamos esta cooperativa entre o povo para que nós estivemos ali além com o Sr. Presidente. E depois nós perguntamos ao Sr. Presidente, qual é a maneira de nós não estar sempre a comer explorado pelos merceeiros? Pelos merceeiros estão sempre a explorar cada vez mais. Olha, o Sr. Presidente disse sempre, tu e todo o povo que esteja interessado nisso pode tratar de uma cooperativa. O que tem, vocês são pobres, não pode firmar uma cooperativa, porque uma cooperativa vai a muito dinheiro.
Mas o povo que estiver interessado, um que possa emprestar um conto, o outro pode emprestar 5, o outro pode emprestar 3, o outro pode emprestar 500 escudos, o outro pode emprestar 10 contos, o outro pode emprestar 15, o outro pode emprestar 20 e vocês conseguem a firmar uma comparativa no sítio de vocês. E vocês que vão tomar informações, o qual cão assediado à comparativa do Sr. Rocha, que ele é um encarregado também da comissão, e ele ensina a vocês e talvez ainda deite a mão a vocês. Algumas coisas. Nós, senhor, fomos lá falar com esse Sr. Rocha, tivemos a falar com o Sr. Padre Tavares da Serra, que também é um Sr. Padre bom, porque também ia pelos pobres. Tivemos a falar com o Sr. Padre de Machique, o Sr. Padre Martins, que até era presidente da Câmara. E então arranjamos 6 pessoas para a comissão, e tinha já um encarregado da comissão, e com esse encarregado, e com mais 6, 7. Arranjamos 7 pessoas para ser o responsável, não é? Os prejuízos e essa coisa toda que tinha que ser. E depois nós convidamos com o povo todo, juntamos aqueles dinheiros, nós já a primeira coisa, já o começar, já se arranjamos logo uns 80 contos. Mas já sabe, para tudo não dava para nada. E depois, mais sócios, for chegando mais sócios, que nós pegamos aqui com 8 sócios, e já se tinha 32. Portanto, o povo conseguiu construir a cooperativa, já estava a funcionar. Sim, senhor. Mas havia algumas pessoas que não estavam interessadas, assim, os merceeiros daqui e tudo isso não estavam interessados nisso. Depois destruíram, não é? Como é que foi isso? Esses senhores merceeiros foram dizendo ao povo, talvez uma dúzia ou 2 dúzias de pessoas que está aqui, que não era por Deus, que era por conta do comunismo, que era da FEC. E até portanto algum povo se viraram ao lado dos merceeiros e também pegarem a arrebentar, também tiverem a arrebentar sem ser os merceeiros, mas foi tudo mandado pelo merceeiro. E agora nós, claro, fomos dar a parte deles, já está o processo pronto, já teve na mão do seu juiz, mas depois voltou outra vez para a polícia judiciária, que eles agora são todos chamados, e então para ir para a mão do seu juiz. Mas ninguém foi preso? Não, foram 2 presas, mas soltaram, desde que não podia estar presas sem ir as testemunhas, jurar como foi, como não foi, se de fato eles arrebentaram. Nós pusemos a lei no comando militar, no quartel-general, que era para ver como era com o seu juiz, ia lavrar essa sentença, tirarem as medidas dessa lei, porque se o povo que arrebentou não pusesse o prédio no ar e com os produtos todos que matava dentro, com os prejuízos todos, que a nossa astúcia era uma astúcia popular. Senhora, eu agora vou fazer uma conversa destas senhoras e meninas e casadas que vêm meterem o guedelho dizimado. Tem a família que ajudarem a arrebentar. Por isso, vêm batalhar contra nós. Mas não vale a pena. Elas fingem que vão à missa, mas não vão à missa. Ragam-se à bata do seu padre. Fazem-se que são de Deus, mas não são de Deus. Isso é a pior estúpida. Gente que anda aqui e é esse bicho racionais. Que a gente tem essa comparativa. Quem queria entrar, entrava. Se era da FEX, eu ia para a FEX se quisesse. Comprava onde eu queria, não é verdade? Os merceeiros têm vinho, manda-se buscar vinho onde com trabalho, manda-se buscar 5 litros de vinho, não me chega vinho, chega-me a pôr e água, ainda é muito mais caro. Esta gentezinha não sabem do fundamento do que é de merceeiro, mas eu sei que sou cortador de carne e tenho balança. Eu mandava a mulher, eu mandava o miúdo buscar um coelho de açúcar, não me chegava um coelho de açúcar, era 750 gramas. Mandava buscar mais um coelho de massa a 750 gramas. Mandava buscar mais uma coisa qualquer, um coelho e a regula, 750 gramas. Que tem uma balança e aquele não falha. A balança não falha. Senhor, sabe o que eu acho nisto? Se fosse no tempo do Salazar ou Marcelo Catano, já estava remontadinhos na polícia e presos. Pá. Isto é uma coisa impossível que não pode ser. Isto não temos lei. Isto não temos lei para as coisas que eles estão a fazer. Não temos lei. Ainda anda a prometer a morte? Que foi cercado aqui com o seu traje. Mas olha, no tempo do fascismo também não podiam fazer esta cooperativa, não era? Não, está bem, mas outras coisas
Se está para lá, não é verdade? A lei autoriza. que a justiça que para ele já está O governo está. O osso não está a autorizar a pôr. De maneira que está entre a lei, não é verdade? Não era que não devem deixarem a redentora presos e crentes. Como é que foi? Olha, o pai desta está ali, tem uns 70 anos, pá, vem para aí a me lá mesmo com o bordão. Com o bordão para agarrar a bola. Só um momentinho. É que Está ali a cacacaca. Ah, neste creio, vocês tiveram muita sorte em não estar em casa. Vamos falar um bocadinho. Olha, os 4 ou 5 já estava a falar. Estava a dizer que Não me importou. senhoras, eles tinham dado o petróleo. Seja por Deus, não seja por Deus. Mas que escola. Andava-me a prometer a morte da semana. E foi e que era ali uma sentença de uma cadeia. Eu já tinha ficado ali alenditamente. E por causa do filho está a cair. Eu estava todas como eu. Já tinha ali 5 mulheres e disseste um homem exato. Coitada, rapariga. Porque ela pensou em outro momento sem os filhos que tenho a cair. E o dinheiro que eu me deu, os 300 quadros está a cair. Não tem dinheiro na cair. Toma a tua mãe, disse ali a minha fonte, disse a mãe, olha, basta não ter que um tostão sem matar. E não ter dinheiro não sem matar. Não tem dinheiro não. Tem mais dinheiro que festa na cair. Dinheiro não tem dinheiro. Espera que tu vai ver. Vocês são mentirosas ou milhardeiras. Sem pensar nas situações, estão a fazer dinheiro. Vai ver que vai ser Estava com impressão. Tu armar que ali a minha fonte que eu vou e mais outra pessoa. Isto não tem nada a ver com nós. Não tem 5 nem 10 nem 20 coisas que eu não estou a tentar comemorar e tentar ser Porquê é que as senhoras não estão de acordo com a construção daquela cooperativa? Não acham que é a favor do povo aquela cooperativa? Coisa que estamos a fazer o senhor. Zega, o povo de Zega, e o senhor enviar a dizer que isto não era da lei de Deus, é da lei de Deus. Por ser da lei de Deus, o povo pediu conselhos para engalhar e todos iam noite, se acabaram as coisas, pagam-se as coisas. O senhor compreende o que eu estou a dizer, que eu sou mais moça com o senhor. Se é da lei de Deus, o povo tem de dizer conselhos para arrebentar. Se é da lei de Deus, se cabe 5 pessoas, a mãe também dou 5 testemunhos. Se cabe 5 pessoas, a este também dou 5 testemunhos. Se cabe 20 coisas, aquela vai ser. Se cabe o contra também vai ser. Se é da lei de Deus, não é da lei de Deus. Não se põe, nem é que não gosta, não se confia para nenhum. Mas porquê é que isto não há de ser da lei de Deus? Quem é que diz que não é da lei de Deus? Qual povo é que diz? Olha, esta vez, aquele vez, aquela vez, toda a gente diz, toda a gente, Toda a gente não, há 500 pessoas que dizem que não. Quem é que diz que não é? Mas como interessa aquela gente? Quem é que diz? Mas como interessa aquela Então porquê é que se há de interessar que não se interessa o que aquela gente diz? Mas como é que Porquê é que se elas interessa não que a têm outra feito? gente Mas elas trabalhar para essa cooperativa, que bem é que não tem feito a minha casa. Se as pessoas compram as coisas mais baratas do que compram nas mercearias, faz bem. Ou não? A senhora vive tanto Mas dinheiro. quando é dinheiro para evitar as cooperativas, estão a sair ao funchão. É mercado, também trago o mesmo preço, ainda mais barato que eles te vendem aqui. Vai lá comprar tudo, a senhora? Vai lá ao funchão? Não acha que aqui foi mais barato? Era mais barato Aqui não era mais barato? Então se era mais barato, porquê é que a senhora e a senhora, que têm os mesmos problemas que aqueles senhores, ganham pouco, têm as mesmas dificuldades na vida, porquê é que não hão de estar de acordo com aqueles senhores? É por não ser da lei de Deus, mas quem é que diz que não é da lei de Deus? O padre diz que não é da lei de Deus? o povo e os padres, se não tanto, O padre diz que não é da lei de Deus, o padre daqui é. não segura padres para não sei se existe isto, nem sei aquilo. Quais padres é que? Mas a senhora tem que saber isso, tem que saber em quem é que pode acreditar. Quer saber disso, olha. Se acredita, a senhora tem que saber se pode acreditar nas pessoas que têm os mesmos problemas que a senhora, o povo que trabalha aqui, que trabalha nas mesmas terras, que tem as mesmas dificuldades, que quando quer comprar alguma coisa não tem dinheiro, tem que saber se são essas pessoas que falam a verdade ou se são as outras. A senhora sabe o que Diga lá. já estou numa venda já há 7 anos. E eu, sabe o que eu me juizava? Quem me fiou há 7 anos também fia-me agora. Não me fez contar a venda bem. Mas a senhora, nessa pessoa que lhe fia, paga mais caro. Pago-se, senhora. Então porquê é que a senhora não quer a cooperativa e diz que não é da lei de Deus? Quem é que lhe diz que não é da lei de Deus? Agora a senhora já está tanta gente e vou dizer que é isto e que é aquilo. Mas quem são essas Meus filhos não estão desgraças a Deus. Se calhar essas pessoas que dizem isso vivem melhor que a senhora. Pois, isso lá põe na madeira, essa senhora. Ah, vivem? Isso lá é verdade, essa senhora. As pessoas que lhe dizem que isto não é da lei de Deus vivem melhor que a senhora, não Isso vivem? lá é verdade. Então e a senhora deve acreditar nas pessoas que vivem tão mal como a senhora ou naquelas que vivem melhor? Sendo a letra, tem uma crota daquelas que vivem melhor. Deve acreditar nas que vivem melhor? As que vivem melhor, sim, senhora. Então as que vivem melhor não foram as que exploraram durante muito tempo? A senhora não tem o direito de viver tão bem como as outras pessoas? Tem que ser senhora e que a pelo meu também estava lá. Então tem que perceber que se as pessoas que vivem melhor lhe dizem Vamos a que isto não garganta interessa, grande, mas tu vais não interessa acabar a a tua cooperativa, garganta. é porque a cooperativa não lhe Deram uma interessa a nadanha, que tu vais Vivem melhor. acabar a gargantinha que tu tens. Perceber isso? Senhor, que eu cá estou dizendo, mas eu cá não toquei nisto. E portanto atrapalhei quem ainda estou aqui em Bangalô. Está a compreender, senhor, que eu cá da minha parte. Tenha mais gente, como eu.
palhaço. Vocês já estavam caçados, mas esperam a E nadei. tenho a minha marido que cá não tem mais pequenininha, que cá não consigo ver. Lá coinha, qualquer parteira já está Graças a Deus, guardada. a Nossa Senhora. Ora, se te conheço. Aquela senhora que não te vai, entra com agora quem diz. Ora, se te conheço. Deixas cá, que tá quando tu não pegas. A contente do patrão e da patroa satisfeita. Já que estamos na repeiça, vamos fazê-la bem feita. Já que estamos na repeiça, vamos fazê-la bem feita. A contente do patrão e da patroa satisfeita. O vinho é coisa santa que sai de uma cepa torta. O vinho é coisa santa que sai de uma cepa torta. Faz uns camaracas ali sem outro cirra na porta.